Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast, aquele podcast que você já sabe. Quando você me vê na sua telinha, você já tem a certeza que vai encontrar um bom testemunho, um bom estudo ou alguma coisa para edificar a sua vida. E hoje não será diferente. Vamos gravar agora, vamos fazer um programa agora com um tema polêmico, um tema profundo, com uma professora, com uma pastora, mulher de Deus. Nós já tentamos gravar atrás aqui, mas a batalha foi grande, mas nós vamos sair vencedores. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com a pastora Bruna Campos, que antes de começar, eu já vou falar aqui, já vou fazer o jabá aqui para ela, ó. Pastora Bruna Campos. Estratégias de libertação, cura na batalha espiritual. Olha aqui que maravilha, ó. Olha aqui que maravilha. Você gosta de batalha espiritual? Você precisa, você está estudando? Ó, pega essa pancada aqui, vai estudar a palavra. Tem vários temas aqui separado, tudinho, certinho, mastigado para você. E hoje eu tô com cola. Hoje eu tô com uma cola aqui porque o tema é espinhoso. Vamos lá. Vamos ter fundamentos bíblicos, vamos falar de laço de alma, aliança espiritual, consequências espirituais das lambanças que a gente faz, tipos de aliança e contaminações. E tem muito mais. Fica aí com a gente que esse tema aqui vai render. Quero apresentar a vocês pastora Bruna Campos. Seja muito bem-vinda, pastora. Graça e paz. Paz do Senhor, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos estar falando de um assunto muito polêmico, mas muito espiritual, mais espiritual do que todos imaginam, né? Então eu espero que o Espírito Santo de Deus ele possa te direcionar e isso seja uma arma, uma ferramenta para que você possa ser liberto e transformado pelo poder da palavra. Então que o Espírito Santo de Deus possa fluir, né, e trazer a luz para nós aqui em nome de Jesus. Para vocês aí também. Então, pastora, a senhora é conhecida nas redes sociais por dar aula mais por aprofundado de batalha espiritual, cura interior e uma imensidão de assuntos. Primeiro, para começar, as pessoas que não lhe conhecem, eu quero que a senhora dê o seu Instagram, as suas redes sociais, né? Depois nós vamos colocar aí na descrição, vai estar lá no comentário fixado para você procurar lá. E indo lá nela, você já vai poder pegar, vai comprar direto o livro com ela, que vai ser bênção na sua vida. Vamos começar logo, que eu tô ansioso. Porque, vamos lá, laços de alma. Primeiramente, o que é um laço de alma? Então, vamos lá. A gente ouve muita gente falando sobre isso hoje nas redes sociais. A gente ouve muitas pessoas falando sobre laços de alma e às vezes você percebe que é algo assim bem superficial, porque às vezes a gente tem a mania de passar aquilo que a gente ouve e sem entendimento, né? É o papagaio, né? Isso. Então, assim, quando a gente entende sobre laços de alma, a gente precisa entender que antes de existir algo, precisa entender a essência do negócio. Sim. As raízes espirituais, né? Então, assim, o corpo, a alma e o espírito são 3 dimensões espirituais. Sim. Né? Então, para você entender um laço de alma, uma aliança espiritual, você precisa entender um mínimo de tricotomia humana. Porque são 3 dimensões espirituais que envolvem corpo, alma e espírito, né? Então, o corpo é o que veio da terra e para a terra vai voltar. O espírito veio de Deus, para Deus tem que voltar. Mas e a nossa alma? A nossa alma é algo que nós decidimos para onde ela vai. Então é uma escolha. Peraí, pastor. Então é uma escolha, nós decidimos para onde a alma vai. Isso aí, porque a nossa alma é o quê? A nossa alma é nosso ser pensante, é quem nós somos, né? Nossas emoções. Então a alma ela tem a sua personalidade, as suas escolhas, tudo está ali na alma.
né? Então, eu decido se eu quero servir a Deus, se eu não quero servir a Deus, se eu quero estar na bênção, se eu não quero estar. Então, tudo vai determinar na alma, né? E muitas escolhas são feitas na alma. Por isso que hoje a gente se depara com muitas pessoas dentro da igreja, né? Já que estamos falando de um assunto espiritual, vamos falar especificamente do povo cristão, né? Então, hoje a gente se depara com muita gente na igreja que são pessoas almáticas, que quem comanda a pessoa é a alma. A pessoa está baseada nas vontades dela, no querer dela, nas emoções dela, e o espírito está onde? Neutralizado. Então, se a gente não deixar o espírito dominar o negócio, quem vai governar a gente é a nossa alma. Ou a carne. Né? Então, o que acontece? Por isso que a palavra de Deus diz, andai em espírito. O que é andar? Não é momento. É andar não é circunstâncias, é constância. É você estar o tempo todo naquilo ali. Então, é uma forma, é um estilo de vida, você ser espiritual. Agora, deixa eu colocar uma pimentinha. Eu sou tricotômico. E o dicotômico, como é que ele faz? A senhora professora se vira aí, ó. Faz. E o dicotômico, como é que ele age nessa situação? Olha o problema. Então, a gente precisa entender que quando Deus começa a criar tudo, Deus vai criar o homem e ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas que imagem é essa? Que semelhança é essa? Né? Deus não está dizendo de algo assim superficial e físico. Deus está trazendo uma revelação espiritual. Porque se a gente pegar, Deus é o quê? São três. São três. Né? Os três são um. Né? Então, quando Deus forma o homem, Deus forma corpo, alma e espírito. Ali tem o quê? Lá tem uma trindade, aqui tem uma tricotomia. Né? Só que Deus, ele fala assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é igual. Deus está dizendo semelhante, né? É a mesma coisa, né? Eu sou apaixonada por perfume, é a mesma coisa. Tem o perfume original, né? Que é aquele caríssimo importado, e tem o quê? Os contratipos. Então, assim, você vê que o cheiro é semelhante, mas não é igual. Então, a gente precisa entender que tudo que existe lá em cima, aqui embaixo é sombra. Sempre existiu o mundo espiritual. O mundo espiritual sempre existiu. E as pessoas, elas têm mania de colocar o físico na frente. O físico, elas querem sempre que vem na frente. Ah, mas espiritualiza tudo. Tudo é espiritual, tudo é espiritual. Porque o espiritual se deu primeiro. Sempre existiu desde a eternidade. O que veio depois foi isso aqui, ó, o físico. Então, tudo que tem aqui no físico é Deus mostrando o que já existe na eternidade. A própria Bíblia diz, né? Tome cuidado e anote tudo para o que você está vendo aqui em cima. Isso aí. Você faça igual. Isso aí. Então é tudo sombra. Deus, ele vai ensinando a Moisés, ó, é assim, assim, assim. Deus vai dando a planta do que existe lá em cima para Moisés. Da forma que ele quer. Né? Então tudo que tem aqui é sombra do que já existe lá em cima. E tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Porque se não fosse espiritual, a gente não tinha que andar no espírito. Porque quando a gente anda no espírito, quem prevalece, quem controla, quem domina, quem governa e quem dá as direções é o espírito. Eu posso corroborar com o que a senhora está falando e vou por uma seara um pouco diferente. Que é o seguinte, quem me conhece sabe que eu gosto de estudar outras religiões. E em outras religiões, o que você mais escuta é... Essa pessoa teve um câncer porque a alma estava doente. Ela está doente na alma e tá sendo externado no corpo. Sim. Então, às vezes, e nós vamos entrar nessa seara aqui, o pecado e a consequência desse pecado reflete no corpo. Totalmente. Estou errado? Estou no caminho certo? Correto. Totalmente. Reflete totalmente. Por quê? A alma é a parte invisível. Deus é espírito. E convém que os verdadeiros adoradores o adorem espírito em verdade. A gente vai entrar nisso daí mais à frente aí. Deus é espírito. Então temos a nossa parte invisível dentro de nós, que é a parte espiritual. E temos a física, que é a daqui da terra. Né? E a alma, que é o ser o quê? Pensante, que é quem nós somos, é a nossa personalidade. Né? Então, nossas escolhas, tudo vai gerar de lá.
Então, quando a gente entra na porta da maldição, quando a gente faz escolhas erradas, nós estamos abrindo o quê? Portas e ilegalidades para que venham consequências, né? E a Bíblia ela é bem clara para falar sobre raiz de amargura. Ela é muito clara, né? E o câncer, se você estudar bem câncer, né? Pessoas estudam, são raízes. São raízes, né? O câncer é uma doença que ela vai corroendo a pessoa, ela vai... Então, a raiz de amargura, ela vai tratando dentro da pessoa males que vai destruindo aquela pessoa de dentro para fora, né? Porque antes de você perceber que você tem um câncer, você não diz que você tem. Só que quando você conversa com a pessoa, você na alma dela você identifica. Por quê? Porque no falar, no agir, né, você já percebe que aquela pessoa ela é amargurada, ela tem falta de perdão, ela é uma pessoa que não libera, ela não esquece. Então tudo isso vai trabalhando na alma dela, raízes de amargura que a Bíblia fala. Quando a pessoa chega num estágio de já descobrir, há quantos anos que essa pessoa vive assim? E há quantos anos ela está com a alma desse jeito. Justamente. E agora quando descobre... E muita gente, às vezes, quando descobre que tem essa doença, não demora. Falece. É justamente. Então, assim, tudo isso pode ser envolvido de várias situações. Como eu digo, a libertação são processos. Né? A libertação não é só um laço de alma. A libertação não é só uma herança geracional, a libertação não é só um cativeiro espiritual, a libertação são etapas espirituais que você precisa, com entendimento, romper na sua vida. Porque às vezes um câncer pode ter vindo de uma falta de um perdão, mas às vezes esse mesmo câncer pode ter vindo de uma herança geracional de família. Então precisa de uma identificação. Uma investigação e libertação, me corrija se eu estiver errado, não é essa coisa, eu vou orar, você está liberto. Libertação é um processo. Sim. Eu estava ouvindo um pastor agora, há um tempo atrás, que ele falou que estava acompanhando no gabinete um casal e contando que o rapaz estava sofrendo com assédio espiritual e papapá, e estava há meses num processo de libertação do casal. Para mim não foi surpresa, mas se pegar uma pessoa e falar, mas como assim? Porque aceitou Jesus, não que não tenha esse poder, lógico que ele tem esse poder, mas existe esse processo, desligamentos, anulações e tudo isso. Sim. Então, mas vamos lá, laços de alma. Como que começa... E como é o primeiro laço de alma que eu tenho? Então, agora entramos. Vamos lá. A gente vai ver em 1 Samuel, né, a história de Jonatas e Davi. Sim. Lá está bem explícito, está bem escrito que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. Isso está dando um problema. Né? E as pessoas pegam isso e querem dizer o quê? Que eles eram apaixonados um pelo outro e que os dois eram homossexuais, quando não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Então, porque o que é um laço de alma? A palavra é bem clara. Laços de alma. É laço de quê? O que é sua alma? Seu ser pensante, suas emoções, seus sentimentos. Então, o que está sendo ligado ali? São suas emoções, seus sentimentos. Que ligação foi essa de Davi e Jonatas? Foi uma ligação de quê? De amizade. Amizade, gratidão. De irmandade. Né? É um amigo mais chegado que irmão. Não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com ato sexual. Foi uma ligação de emoções. E hoje muitas pessoas estão se aprisionando em laços de alma com pessoas e que não são de Deus. Aí vem a ruína. Porque é diferente de você se ligar a uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, uma pessoa que você vê que tem caráter, personalidade em Deus, né? Você faz aquela aliança porque é uma pessoa, conheci você hoje aqui e não sei, senti uma coisa bem, sabe, bem forte, bem legal, uma coisa saudável. É uma aliança de alma. Mas e quando a aliança de alma é uma aliança que não é saudável? Não é benéfica? Você liga a tua alma, os seus sentimentos, suas emoções a uma pessoa destrutiva, a uma pessoa que não teme a Deus, a uma pessoa que tem cheio de vícios espirituais. O que isso vai acarretar para você? Você vai ter, muito provavelmente, alguns restícios de tudo que essa pessoa tem. Se você está ligada a ela, você
Se você está caminhando com uma pessoa que está indo para um lugar certo, você vai para o lugar certo. Justamente. E aí vai do seguinte, a famosa frase, né, que no mundo diz, diga com quem andas que eu te direi quem és. Porque quando você passa a andar com uma pessoa, até o seu jeito de falar, de andar, de se vestir muda. Uhum. É um laço de alma. Né? O seu comportamento muda, seu pensamento muda, sua forma de agir muda. Porque houve uma aliança, houve uma ligação. Né? E em casos, né, que a pessoa se laça de uma forma tão forte que essa pessoa ela começa a ser uma pessoa dependente daquela. Olha, tem um pastor aí que ele tem outros vários pastores, né? Ele é conhecido universalmente. Que às vezes até o dedo para falar, é igual. As pessoas falam igual, entendeu? Uhum. É forte. Uhum. Esse laço é forte. Eu não sei se você tá pegando aí, mas é inacreditável que você vê outros pastores, outros bispos falam identicamente. Sim. E às vezes eles nem estão percebendo. E normalmente, quando essa pessoa ela passa a imitar esse líder, essa pessoa, esse líder, ele tem total controle emocional, espiritual sobre essas pessoas que estão à mercê. Sim. Que elas abriram suas almas. E isso é perigoso, não é não, pastor? Totalmente, porque você passa a ser influenciado por aquela pessoa. Né? Você não passa mais a fazer o que você pensa, o que você acha. Tudo de você sai e tudo daquela pessoa entra em você. É a ligação. Né? Então você passa a viver em frequência daquela pessoa, de tudo aquilo que aquela pessoa é, manipulando a tua alma. Então isso é muito complicado. E isso é muito sério, porque tem pessoas que estão se ligando a pessoas, né, que sem estar na presença de Deus se transforma em algo assim que vai te levar para o abismo. E um abismo chama outro abismo. Né? A bola de neve ela fica grande. Então um laço de alma ele é muito sério, porque ele envolve toda a tua parte emocional. Quantas pessoas estão destruídas emocionalmente? Muitas. Hoje, se você prestar atenção à Terra, as pessoas depressivas, oprimidas, ansiosas, dependentes emocional, pessoas que se suicidam, tudo está relacionado a esses laços de alma e de almas doentes, de pessoas que estão com a alma doente. Por isso que Salmo 42 vai dizer, por que tu está abatida a minha alma? Espera em Deus. Né? Então a alma ela tem que estar o quê? Em Deus. Ela tem que estar em Deus. Uhum. Deus tem que ser o centro, Deus tem que estar... Para isso, o Espírito precisa estar totalmente governando. A alma precisa estar no lugar dela, controlada em Deus, e o Espírito prevalecendo. Aí é que tá. A gente precisa matar a carne. Bom, vamos lá. Nós falamos aqui de laços de almas, de amizades, de liderança. Agora vamos entrar um pouquinho mais profundo e falar dos laços de almas sexuais. Porque a importância do sexo, o tamanho da responsabilidade do sexo de forma errada, com pessoas erradas. E já vou deixar uma pergunta aqui. Por que não é legal uma pessoa que tem a religião A ter relações com a pessoa com a religião B? Então vamos lá. Vamos embora. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, a palavra de Deus vai dizer que a luta é contra carne e espírito, né? Sim. O que é a carne na Bíblia? A gente precisa entender que luta é essa, que eu tenho que lutar do espírito contra a carne. Então a gente precisa entender que carne na Bíblia está relacionado o quê? A corpo e alma. Porque esses dois nunca se separam. Eles estão sempre juntos, corpo e alma, de espírito. Tá? Então essa luta é corpo e alma versus espírito. Quando a gente entende essa divisão, aí a gente percebe mais ainda que o que tem que prevalecer, o que tem que estar em
totalmente na minha vida é o espírito pronto, né? Porque se eu me basear pelo meu corpo e pela minha alma, eu vou pecar, né? Então, quando a pessoa, às vezes, a pessoa conhece a outra assim, só olhou, criou um laço de alma. Caramba! Só em olhar, aí né, as pessoas chamam, paixão à primeira vista, né? A gente já ouviu isso muito, né? Criou um laço de alma com aquela pessoa. Porque entrou pelos olhos. Os olhos é a janela da alma, né? É uma porta espiritual. Se você estiver na presença de Deus, você tem uma visão aberta e uma visão espiritual de coisas de Deus. Agora, se você não está, se está contaminado, você passa a observar coisas que não era para observar. Foi o caso de Davi. Davi era para estar na guerra e ficou em casa. Subiu para o palácio, foi olhar o que não era para olhar. Entrou e contaminou. Então, tem que estar muito vigilante. E aí, o beijo. Tem gente que se apaixona só no beijar. Né? A gente tem um filme antigo, muito antigo, que é Uma Linda Mulher. Né? Que ela vai Julia ela tem essa fala, não beija, porque se você beijar, você se apaixona. Por quê? Porque ali já é o quê? Saliva com saliva, entra o emocional, entra o laço de alma e já entra lá o sangue branco, que é a saliva, que nós vamos falar também, mas mais lá pra frente. Tá, o sangue branco também é saliva? Saliva também, tá. Suor também. Sério? Suor, saliva, sêmen, fluidos corporais. Tudo é o sangue branco, Tudo muito sangue valioso branco. no mundo espiritual. Sim. E respondendo, né, a aliança espiritual. Aí a gente já vai de outra partida. Se a gente pegar o livro de 1 Coríntios capítulo 6, 16, 17, né? A gente vai ler aí que Deus ele começa a falar através de Paulo, ele vai falando, né? Primeiro a gente pega lá Gênesis 2, 24. Façamos um homem, a nossa imagem semelhante, aquela história toda, e Deus fala assim, ó, o homem e a mulher, os dois vão se unir e serão uma só carne. Né? O homem vai se unir à sua mulher, vai largar seu pai e sua mãe, vão se unir, os dois vão se tornar uma só carne. E o que é carne na Bíblia? Alma e corpo. Então, quando há essa aliança, né, os dois vão se unir e se tornar uma só carne, está se unindo ali o corpo e a alma da pessoa. Elas estão unidas em corpo e alma. Né? Então depois a gente vai ver Deus falando, 1 Coríntios capítulo 6. Aí depois Deus vem dizendo assim, se você se unir a uma prostituta, você se torna um corpo com ela. Ele fala corpo, ele não fala alma, ele não fala carne, ele fala corpo. Por quê? Porque ninguém vai para um lugar de prostituição para poder ir porque está apaixonado. Ninguém vai para um lugar de prostituição porque, eu amo aquela prostituta ali, eu vou lá ver ela porque eu amo ela, porque eu tenho um sentimento por ela. Não. As pessoas vão para lá para ter o quê? Atos sexuais, promiscuidade sexual. Então, são coisas da carne, né? As obras da carne. Então, ele está indo se unir no corpo com ela. Já com a mulher, quando se une num casamento, está ligando o corpo e a alma. E aí, mais abaixo, Deus continua. Deus continua mais abaixo. Aí vai dizendo o quê? Se você se ligar e se unir ao Senhor, você se torna um espírito com Ele. Olha a diferença. Olha a diferença. E aí é que o povo não passa desapercebido, né? Passa mesmo. Porque com Deus, o que liga o espírito é em Deus. A parte espiritual é ligada em Deus. Então, eu não vou ligar o meu espírito a você e você não vai ligar o espírito a mim. Igual é pregado e ensinado por aí. A aliança de alma, tá? É o emocional. A aliança espiritual é quando há o sexo, o ato sexual. A gente vai falar, certo. A gente vai entrar. Só que para ter essa ligação de espírito, a palavra é bem clara. Se você se unir ao Senhor, você se torna um espírito com Ele. Então, o que eu preciso entender? Quando eu estou tendo um ato sexual, quando eu estou tendo qualquer outra coisa com outra pessoa, que eu estou me unindo, eu preciso entender que eu estou me ligando corpo e alma. Mas o espírito fica onde?
Aí agora é com a senhora, pô. eu achei que sabia alguma coisa, eu não vou nem entrar nesse negócio mais, não. Porque se eu tô me unindo a Deus, ao Senhor, e eu tô me tornando um espírito com Ele, quando eu não me ligo ao Senhor, eu tô me ligando a quem? Ah, tá. Sozinho tu não fica, né? Entende? Então aí entra a parte espiritual. Se eu estou tendo um ato, um pecado fora da aliança de casamento, eu estou dando o quê? Uma legalidade. Uma porta está sendo aberta. Eu estou abrindo uma porta, tá? Para que espíritos venham entrar e ter acesso. Porque o mundo espiritual, ele é muito certinho e eles não quebram regras e leis espirituais. Tudo é muito certo. Então, se eu abrir porta, se eu dei legalidade, o inimigo vai entrar. Independente se eu sou crente ou não. Mas eu pratiquei algo que era contra o Senhor, que é algo que é contaminado, né? E aí abre a porta, automaticamente eu estou ligando o meu espírito, não a Deus. E se não é luz, é trevas. Se não é a Deus, é o inimigo. Então a aliança espiritual, ela se dá aí, quando eu dou a brecha à legalidade. Então é muito mais perigoso, falando para crente aqui, a gente sabe, né? Tem irmãos e irmãs que não dá para segurar e acaba tendo relações. Né? Não fora do casamento, mas também fora do casamento, também, né? Também. Fora do casamento, a pessoa não é casada e se relaciona e tem a relação com seu namorado, com seu noivo, ou Sim. até um biricutico meio que diferente, vamos dizer assim. Então, uma vez ela sai com um, ou sai com uma, daqui a pouco ela sai com outra, daqui a pouco ela sai com outra, daqui a 6 meses... Não, mas eu não sou assim, eu fiquei 1 ano com ele. Tudo bem. Daqui separou, passou mais um tempinho solteira, passou mais um tempinho solteiro, se relacionou com uma outra pessoa, e se relacionou com uma outra pessoa, e se relacionou com uma outra pessoa. Então, quantas alianças essa pessoa fez, quantos espíritos malignos podem ter se apropriado dessa pessoa cristã que está na igreja, que está ali, que está... E agora? É muito sério. É muito sério, não é falado. Não é falado nas igrejas, as igrejas não são ensinadas. E hoje, se você for falar de sexo na igreja, as pessoas veem o sexo como se fosse algo pesado, pecado, algo que não pode ser falado, quando o sexo, para Deus, ele é santo. Ele é santo. Então é algo que tem que ser falado, é algo que tem que ser ensinado, porque quando você não fala sobre algo, aquilo se torna uma nuvem de pecado à tua volta. Porque é algo que não pode ser tocado, não pode ser falado, mas a mente está trabalhando. Então por isso que a gente vê uma igreja que peca no oculto, peca no escondido, porque não fala sobre aquilo, não traz a luz. E tudo que não tem luz, tem trevas, está em oculto, né? Então assim, a aliança espiritual, ela vem do ato sexual. Toda vez que um homem e uma mulher se unem, a Bíblia fala se unir e entrou e conheceu, está falando do ato sexual. E é um casamento. Sim, eles entraram, se conheceram, ali eles fizeram o quê? Tiveram um ato sexual e se casaram. Sim. É uma aliança. Por quê? Porque é um pacto. O sangue é derramado ali. Porque toda relação sexual tem sangue. Tem fluidos corporais, né? Então ali o altar é o sexo. O altar é o sexo. O sangue está sendo derramado. Quem está sendo adorado ali? Para quem está sendo invocado ali? Quando na aliança do casamento, é para Deus. É Deus. Agora, quando é fora da aliança ou no pecado, é Satanás que está recebendo. Ali entram demônios, espíritos de prostituição que vai acompanhando aquela pessoa e vira bola de neve e começa toda uma história de pecado naquela pessoa e na sua geração, né? Então, quando a pessoa não entende que sexo é um culto, é uma adoração, é uma entrega, é um pacto, é uma aliança que você está fazendo, derramando sangue, porque sangue no mundo espiritual é a moeda mais elevada no nível espiritual. Por isso que Jesus teve que derramar sangue, né? Então, por quê? Porque no sangue é a vida. A vida do sangue está no sangue.
A vida está no sangue. A vida está no sangue. Então, por isso que lá no Antigo Testamento não podia queimar sangue. Não pode. Porque como é que você vai queimar a vida? O que era queimado era o quê? As partes dos animais que sobravam. Sim. A gordura, alguns órgãos, agora sangue não. Agora, se você pegar outras religiões, você vai ver que eles queimam sangue. Isso é o quê? Blasfêmia. Porque Satanás, ele sempre quer trazer, né, torcendo a palavra de Deus e trazendo mesmo afronta. Agora, acho que o povo que está assistindo já deixa o like. Porque olha que profundidade, a gente nem começou. Eu tô aqui sem respirar. Tô tentando correr. Eu tô aqui sem respirar. Não corra não. Não corra não, que aqui a mente vai começar a trabalhar. Eu vou começar a te fazer perguntas. Agora, tudo bem. A pessoa que está assistindo aí agora em casa, que já deu like, não deu? Você já deu like, esqueceu, né? Então vai lá, dá o like aí, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, já se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que você já sabe que ela já se casou com um monte de gente. Manda para ela. Tem que responder isso. Eu vou responder, vou te perguntar isso agora. A pessoa já casou um monte de vezes, não casou no papel nada. Aquele casamento que você já sabe o que eu tô falando. E aí? Aí tudo bem. Ela já casou várias vezes, mas ela não sabia que eu não tinha esse laço de alma. Papapá. Só que agora ela encontrou um varão, encontrou uma varoa, vai casar, vai ficar direitinho. Então, sosseguei. Sosseguei. Mas as portas estão abertas e os laços já foram feitos. Mas agora é crente em Jesus, se batizou, casou lá, no papel, na igreja, certinho, bonitinho, como diz o mano figurino. Anulou tudo? Não. Ih, rapaz. Não anulou. O que vai acontecer? Né? Quando a palavra de Deus diz que quando você se une, uma prostituta se torna um corpo com ela. Quantas pessoas passaram ali? Ixi. Quantos laços ela teve ali? Quem costuma frequentar esses lugares não sabe o mal que está fazendo. Né? Porque cada aliança que você tem, cada união que você se une a uma pessoa, partes dela ficam em você e partes de você ficam nela. Então você vai arrastando pessoas. Aí, digamos, eu tive um laço de aliança espiritual com fulano. Só que fulano já tinha tido com 5. E desses 5, mais não sei quantos. Então eu vou arrastando, sabe, várias correntes e vários laços na minha vida que às vezes eu não entendo por que eu vivo doente, por que eu não prospero, por que eu não saio do lugar, por que eu tenho sonho com pessoas que eu nunca vi na minha vida, por que eu tenho a impressão que eu já fui naquele lugar, por que às vezes eu estou sonhando com mulheres, se eu não sou lésbica, eu não tenho essa... Mas eu sonho. Por quê? Porque alguém que praticou, alguém que passou ali nesse laço ali, fazia. Então você começa a ser o que você nunca foi. Tem pessoas que nunca cheiraram uma cocaína. Mas do nada, essa pessoa do nada, ela começa a se viciar. Aí vira um viciado, fuma um cigarro, bebe uma cachaça, passa a ser o que ela nunca foi. Então seus traços de personalidade, quem você era, já não é mais. Porque você já foi fragmentado. Partes de outras pessoas foram para você e as suas partes foram para outra pessoa. Então você vai se transformando conforme você vai vivendo a vida em pecado. E sempre pro mal. Sempre pro mal, quando não é numa aliança de casamento. Agora, sobre o que você falou, agora eu sou um varão, quero fazer as coisas corretas e coisa e tal. Desliga tudo. Desliga tudo. Vou até dar um exemplo aqui que muita gente pergunta do seguinte: eu sou virgem, nunca tive ninguém, vou casar. Só que a pessoa que eu vou casar já teve. Desliga. Desliga. Porque senão o que estava nele vai passar para mim. E eu não tenho culpa de nada, nunca tive nada com ninguém. Né? Então tem que desligar. Tem que desligar, tem que anular. Você vai ter que cancelar um por um das pessoas que você passou. Um por um? Você tem que desligar um por um. Então, agora, com certeza, a pergunta que não quer calar para o público que está lá em casa, que está assistindo agora. Como é que faz isso? Como faz? Eu posso fazer sozinho? Eu tenho que falar com o pastor? Eu tenho que falar com o líder? Como é que... O pessoal deve estar gritando: pastora, como é que eu desligo isso?
Sim, essa é a primeira pergunta. Eles não querem nem saber da história. É. Eles só querem ir para a receita do bolo. Isso. Não, eles querem o bolo pronto. A receita ainda vai dar trabalho. Então, assim, todo mundo se preocupa muito em desligar, mas ninguém se preocupa no conhecer. Né? Eu tive uma experiência essa semana, vou até passar aqui, né, para que todo mundo que esteja ouvindo aí também venha entender, que um casal me chamou num gabinete para conversar. Pastora, a gente estava praticando sexo fora do casamento, a gente não quer mais isso para a nossa vida, o que a gente fez, pastora? Nós dois nos reunimos, oramos, eu comecei a cancelar de mim, ele começou a cancelar dele. Mas, pastora, depois a gente começou a praticar tudo de novo. Por quê, pastora? Alguma porta estava aberta. E aí vai do seguinte, o mundo espiritual, ele além de ser verbalizado, ele tem que ser entendido. É com entendimento. Eu preciso entender, eu preciso estudar, eu preciso que aquilo entre no meu entendimento, tá? Para que minha alma e meu espírito esteja voltado para aquele conhecimento, para que eu venha mudar. Porque não adianta eu ouvir aqui agora, sair correndo, não, eu tenho que desligar isso da minha vida. Mas o entendimento e o conhecimento. Porque é isso que vai fazer você não praticar mais. E tem que ter verdade no coração. Sim, sim. Por isso que a Bíblia diz o quê? Erreis por não conhecer. Quando você passa a conhecer, eu duvido que você vai errar. Até porque você vai conhecer as consequências desse pecado. Justamente. Né? Você só cai. Somos falhos, vamos cair. Estamos sujeitos a qualquer coisa. Mas eu duvido que quando uma pessoa tem um entendimento, ela vai cair de qualquer jeito. Não vai. Não vai. Ela vai estar mais vigilante, ela vai pensar 1000 vezes antes de praticar aquilo ali. Agora, quem não sabe, sai fazendo de qualquer jeito. Então, assim, quando a pessoa entende que... a gente ouve muito... Antigamente, né, eu ouvia muitos pastores assim, não entristeçar o Espírito Santo. Então, vou fazer um devaneio aqui agora. Quando você entende que você, cristão, você pratica um ato desse, de adultério, de sexo descompromissado, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você entende que quando você tem uma prática dessa, você está dando de papel assinado legalidade para Satanás entrar na sua vida. Então, se você é casado e tem uma família, você está falando com ele assim, Satanás, você pode atuar na minha esposa, você pode atuar nos meus filhos, você pode atuar no meu trabalho, no meu carro, nas minhas amizades, em tudo. Você pode destruir tudo, porque eu, sabendo que estou errado, estou te dando autorização para fazer. Justamente. Então, acho que a partir do momento que você tem essa consciência de que não sou só eu, mas a partir disso ele pode trazer uma doença para o meu filho ou para minha filha, e não interessa o tamanho ou a idade, ele vai chegar para destruir. Então não interessa que o seu cônjuge, que você sai para trabalhar e ela está te traindo, ou você deixa a tua esposa em casa e sai para trair ela. A pessoa está em casa, está inocente, e você a torna ou o torna adúltero com você. Olha isso. Isso é muito sério. Porque vocês são uma só carne. Sim. Então, realmente, eu acho que se a pessoa entender isso, e entender que Satanás vai destruir a tua vida financeira, ele vai destruir a tua vida emocional, ele vai destruir a sua vida espiritual, ele vai destruir a sua saúde, o seu trabalho, ele vai fazer a lambança na sua vida, e a culpa é sua. Sim. Total. É o pecado consciente premeditado, porque você sabe. Aí é que tá. Aí fala assim, tudo bem, eu oro, Deus me perdoou. Mas existe a consequência desse pecado. Aí, meu irmão, Deus perdoou. Mas a justiça de Deus não permite que você saia ileso disso. De jeito nenhum. Quais são as consequências que a senhora, com esse vasto conhecimento, pode falar aqui abertamente para o povo, porque às vezes precisa de um choque de realidade. Quais são as consequências que a senhora, pelo teu conhecimento, já viu acontecer e pessoas relataram para você desse emaranhado que elas se meteram? Sim. Isso que você falou aí, né?
tá trazendo até já, né, adiantando, porque a gente falou de laço de alma. Eu sou mestre nisso, a Carla fala a mesma coisa. E eu nem leio pauta. Tá aqui a prova, eu nem leio pauta, né? Você me entregou agora. Que a gente falou sobre laço de alma, aliança espiritual no ato sexual, que há o derramamento de sangue, mas tem a aliança do espírito humano, né? Que é quando a gente se liga a Deus ou ao diabo. Né? Então, assim, pessoas que estão praticando coisas que não estão debaixo da bênção de Deus, estão praticando na maldição. Então, assim, bênção e maldição, sentença de Deus. Só ele revoga. Só ele tira. Ninguém tira, só ele. Né? Tanto é que maldição ela é cancelada. Não é quebrada. Tá? E eu não tenho poder para isso. Ninguém tem. Só ele tem. Por isso que a gente tem que fazer tudo dentro da palavra com entendimento, que é o que eu falo. Então, assim, se eu estou praticando algo que está me trazendo maldição, trair minha esposa, trair meu marido, mentir, adulterei, forniquei, tudo isso. A Bíblia vai dizer que se a gente pratica pecados relacionados a sexo, nós estamos pecando contra o nosso próprio corpo. Porque quando eu minto, quando eu roubo, quando eu tiro a vida de alguém, esse pecado é da alma. Agora, quando eu pratico pecados sexuais, tá? É contra o meu próprio corpo. Então, os dois são uma só carne. Eu estou traindo o meu corpo e o dela, que é uma só carne comigo. Né? E aí, a gente precisa entender o seguinte. Eu sou um pai de família, sou um servo de Deus, mas caí, adulterei. Toda vez que você cair, você está caindo com o teu filho no teu colo. Eita, isso é forte. Toda vez que você cair, você está com o teu filho no colo e você está junto com ele está caindo junto contigo. Porque aquele ato que você está tendo ali, ele vai alcançar. Ele vai alcançar. A gente não pode tirar Êxodo 20, que são os 10 mandamentos, e tirar aquilo dali. Porque Deus, quando começa a falar, antes dele falar as leis, ele deixa bem claro antes. Tá? Se você praticar isso aqui, eu visitarei a iniquidade dos pais nos filhos da primeira à quarta geração. Então não tem como você tirar aquilo dali. É Velho Testamento. As leis estão lá. Jesus fala que ele veio o quê? Cumprir. Não veio revogar. Em Mateus 23, Jesus está pregando para os fariseus ali, né? A cambada de hipócritas. Jesus está dando um sermão, porque Jesus não era amor, gente. Jesus, ele chutava balde. Jesus, ele vinha mesmo e... E vocês? E vocês? O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Porque vocês também são culpados do sangue do pai de vocês. Matava os profetas e vocês estão fazendo igualzinho. Jesus, ele vai trazendo, né, a herança geracional e ali é muito forte. É só pegar e ler. É muito forte. Jesus, ele não anula isso. Ele não anula. Então a gente precisa entender que tudo que eu plantar eu vou colher. É a lei da semeadura. Isso aí. Independente. Então, toda vez que um pai de família, uma mãe de família estiver caindo, ela está caindo com o filho no colo. E olha, eu tenho vários amigos e amigas que são de outras religiões. Como se fossem sacerdotes de outras religiões. E a gente troca muita figurinha, né? Eu pergunto muita coisa para eles, e eles me perguntam, e a gente faz esse network, vamos dizer assim. E em todas as religiões, todas, de matriz africana, espiritismo, ocultismo qualquer ismo desse, todas, o pior pecado é o espiritual, é o sexual. Sim, esse é o mais grave. É o mais grave, em todas elas. É, porque é 3 níveis, né? Ele atinge as 3 dimensões. As 3 dimensões. É uma coisa devastadora. Sim. Se as pessoas conseguissem entender que você abre caminho para o íncubus, você abre caminho para um súncubus, você abre caminho, você abre a porta da sua casa e o seu filho inocente está ali, você está dando de mão beijada. Justamente. A sua esposa ou o seu marido, quando você que está traindo ele, você que está traindo ela, você está entregando. E a gente vai ver isso acontecer muito forte em homens de Deus.
Olha a história de Sansão. Olha a história de Sansão. Sansão se contamina, né? Olha, a gente vê que o sexo, ele é algo tão espiritual, mas tão espiritual, que Deus, ele faz essa conexão da igreja com ele. Jesus faz o primeiro milagre num casamento. Então, não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa como o mundo coloca, porque o inimigo, ele deturpou a imagem do sexo. Ele colocou como algo pecaminoso, como algo promíscuo, como algo baixo, sujo, né? E pode ser tudo isso a partir da forma como você pratica. Sim. Se você praticar no mundo, se você praticar das formas mundanas, é realmente tudo isso. Com certeza, e muito mais. E muito mais. E muito mais. Então, assim, os malefícios disso. A gente vai ver pessoas doentes emocional. A gente vai ver pessoas doentes fisicamente. A gente vai ver mulheres com problema nos ossos. A gente vai ver mulheres com problemas de enfermidades nas regiões aqui do ventre. A gente vai ver filhos que morrem cedo. A gente vai ver pessoas se suicidando. A gente vai ver muitas coisas acontecendo e tudo relacionado ao sexo. Porque ele está unindo as 3 dimensões juntas. Aquela pessoa vai ligar emocionalmente, vai ligar de corpo mesmo no físico e ela vai ligar no espiritual. Agora, pastora, eu vou jogar pesado agora. Agora eu vou jogar pesado. O assunto aprofundou aqui e a gente não está conseguindo sair, percebeu? Até atos também sexuais. São... Agora é o seguinte. Nós temos pastores e pastoras preparados para fazer esse desligamento, que tenham esse entendimento, que saibam essa profundidade, essa responsabilidade. Porque, digamos que chega um casal numa igreja dessa, né? Essas megas, vamos dizer assim. Ou qualquer igreja, na verdade. Sim. Não vou puxar sardinha para um lado, não. E nós temos esses pastores ou essas pastoras com base, com conhecimento, com substância, para pegar esse casal, matar no peito, que é isso que acontece, você vai ter que chamar essa responsabilidade para você, como diz, entrar na brecha, porque você vai estar entrando em batalha espiritual pela vida daquele casal ali. Nós temos hoje bastante ou suficiente pessoas para entrar nesse sistema aí? Então, com muita tristeza eu digo que não. Com muita tristeza eu digo que não. Você pode contar nos dedos. Igreja que sabe atuar na libertação bíblica. Não é libertação de ficar expulsando demônio na igreja, rolar, gritar. Isso não é libertação. Não, isso é... Libertação da palavra, você conta dedo. Você conta dedo. E principalmente pessoas que vão entrar nisso. Por não ter o conhecimento. Não vai querer. Não vai. Não vai querer. E outra, não tem o conhecimento de como isso funciona. Então as pessoas estão tão desesperadas que elas estão indo para a internet para pegar qualquer vídeo que fale sobre o assunto para poder, talvez, haver uma esperança para elas. Estão desesperadas. Tá? Então, assim, se as igrejas elas se preparassem na área de libertação, porque se a gente pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver que a Bíblia, ela se desenrola na libertação. Toda. O tempo todo a Bíblia está trazendo o quê? Libertação. O tempo todo. É você viver o quê? A vida abundante, é você estar na porta da bênção, é você sair daquilo que te prende. Em Salmos a gente vai ver Davi, com tanta propriedade, ele vai descrever vários tipos de cativeiros espirituais que ele estava. Então, assim, a Bíblia ela é libertação o tempo todo. Porque a libertação ela vem a partir da salvação, que foi o que a gente falou naquele dia. A salvação, Jesus veio para quê? Para salvar, para religar o fio que se rompeu. Porque o espírito era vivo antes de Adão pecar. Mas depois que Adão peca, o espírito ele fica morto. É cortado esse vínculo aí. Então Jesus tem que vir, pagar preço de sangue, fazer esse pacto, essa aliança, derramar o sangue, para que a gente pudesse de novo poder se religar a Deus. Então, aí digamos que essas pessoas que adulteraram, como teve um casal que falou, né? Sim.
e chega nesse pastor e o pastor fala, bom, vamos só orar aqui. Orar, jejuar. Vamos orar, vamos jejuar. Vamos como é orar que e é? repreender. Isso aí. E deu certo, porque a pessoa vai manifestar se tem demônio, até porque existem dois tipos um até manifesta ou não manifesta. Uhum. E como é que a pessoa sabe que foi liberta? Como é que ela sabe que foi perdoada? Essas pessoas que estão passando por isso, e que não são poucas, Não. como que essas pessoas conseguem ajuda? Aonde elas conseguem ajuda? A gente vai orando para que Deus levante, né? E a gente vai tentando fazer nosso papel para poder alcançar e essas pessoas tenham um entendimento. Assim, na palavra de Deus, todo o processo da libertação, ela primeiro começa pela confissão de pecados ocultos. Você precisa confessar. Ah, mas eu confesso para Deus. Não, Deus já viu. Deus estava lá quando você pecou. Ele viu. Então, assim, a Bíblia vai falar em Tiago, confessai uns aos outros para que você venha prosperar. Até a prosperidade está ligada a isso. Tem gente que não prospera porque não confessa um pecado. Então, assim, o pecado oculto, né, ele é algo que está o quê? Em oculto. Em oculto. Então, assim, tudo aquilo que você esconde está em trevas. Você precisa mudar a jurisdição e o reino. Você precisa mudar. Então, tudo aquilo que está escondido em mim, tudo aquilo que é oculto, está em trevas. Eu preciso mudar a jurisdição e o reino daquilo que está em trevas e trazer para a luz. Porque Deus é luz, tá? E nós temos que andar na luz porque Ele é luz. Então, quando a gente confessa, a gente traz para a luz, a gente declara, porque aí entra a lei do quê? Da concordância, né? A lei de você estar ligando na terra. Precisa ter alguém ali te ouvindo para ser o quê? Sua testemunha. Então, quando você começa a confessar e verbalizar, você vai trazendo das trevas e trazendo para a luz. Muda o reino. Aí o pecado foi confessado, saiu das trevas. Depois vem quebrantamento, arrependimento. Você precisa se arrepender, você precisa reconhecer. Tá? Tudo isso só vem com o quê? Com entendimento. Sem entendimento você não faz nada disso. E aí você confessa, você declara, você se arrepende, você se quebranta. E aí sim você vai e começa a fazer a oração de renúncia. E como é que seria mais ou menos essa oração de renúncia? Eu sei que tem que ser sempre verbalizado. Sim. E sim. Por que tem que ser verbalizado? Então, porque o mundo espiritual é verbalizado. Deus, quando começa a Gênesis e Bereshit, ele começa o quê? Haja. Ele sendo Deus, ele não precisava falar. Só que Deus não quebra princípios e nem leis espirituais. Então Deus vai fazer o quê? Haja luz, haja os mares, haja isso. Ele verbaliza, ele traz a realidade dos céus que já existia para a terra. A lei do quê? Do liga e desliga. Tudo que você ligardes na terra será ligado no céu. Para acontecer aqui, tem que acontecer lá. Então preciso ligar, é uma chave espiritual. Lei de concordância. Então tem muita lei espiritual que as pessoas não estudam, não sabem, não conhecem, e aí a vida não sai do lugar. Jesus vem o quê? Salvação. Jesus fez tudo por você? Não, você tem que correr atrás da tua libertação. É você que tem que conhecer, reconhecer, se quebrantar, se humilhar, para que ele venha perdoar os seus pecados e serar a sua terra. Então salvação é para religar. O fio tem que voltar para o lugar que ele não deveria ter saído, né? Porque ninguém fica no jardim se não tiver santidade. Você vê que a partir do momento que Adão pecou, meu amigo, sai daí que tu não é santo mais, tu não pode estar aí. Jardim é para quem é santo. Então, seja santo porque eu sou santo. Hoje em dia, se você falar assim, ô santo, nós temos que ser santo. Não, nós somos santos, nós somos pecadores. Quando está errado. A palavra diz, seja santo porque eu sou santo. Nós somos os santos do Senhor. Então a gente precisa resgatar toda a essência da palavra para estar no lugar que nós temos que estar. E só com entendimento, não adianta. E para essa libertação, o pacote vem com batalha espiritual. Vem. Porque aqueles demônios que estão atuando ali naquela casa, naquela família, naquele homem, naquela mulher, ele não vai querer sair. Ele não quer sair, é resistência. Ele não vai querer sair. Até porque ele se alimenta daquele pecado. E qual é o caminho para essas pessoas que, de repente, eu vou fazer aqui vou mais a fundo. Essa pessoa procurou uma liderança
E essa liderança falou assim, não, você, só pelo nome de Jesus, você já está salvo, está liberto. Pronto, resolvido. Mas aí, como falou, olha, a gente voltou a praticar, trair de novo, mesmo não querendo, aconteceu, e essa pessoa percebeu que ela continua sendo obsediada por inimigos. Justamente. Tá? Ela continua porque o inimigo não saiu. Uhum. Então essa pessoa vai falar assim, como eu posso fazer isso sozinha? Ela seria jejum, oração, consagração, que nós temos aqui, até aqui no canal, como você pode fortalecer o teu espírito para poder se libertar. Isso é muito importante. Como é que a pessoa pode fazer isso, pastora? Dá certo? Então, vamos lá. Primeiro, respondendo no início, falando sobre a resistência. O inimigo nunca vai sair por conta própria e nem porque você falou uma vez. Não vai. Se você pegar lá, né, no livro de Ezequiel, onde fala mais sobre Lúcifer, a história dele, né, você vai ver que ele teve que ser expulso do céu. Expulso. Tá? Quando ele está na tentação de Jesus lá em Mateus, capítulo 4, Jesus, o interessante é que ele pega Jesus, sendo Deus, e leva para dentro da igreja. Levou para dentro do templo. Ele pega Jesus, leva Jesus para dentro da igreja e começa a fazer o quê? Pregar a palavra. Não está escrito? Então tem muita gente que acha porque está dentro da igreja e está ouvindo qualquer palavra que é Deus que está falando. Ele levou Jesus para dentro da igreja, pregou a palavra, tá? E Jesus ali com discernimento, ele vai usar a palavra para quê? Para desfazer as obras do diabo. E aí é quando ele começa a falar, mas também está escrito. Então assim, você vê que neste diálogo, tem uma hora que Jesus tem que parar o diálogo e fazer o quê? Aparta de mim, Satanás. Ele tem que ser expulso. Então nós precisamos entender que não é só falar, não é só ficar ali fazendo, nós temos que expulsar. Tem horas que nós temos que entrar mesmo em guerra. E aí expulsar é usar a autoridade que ele já nos deu. Toda a autoridade foi nos dada. E agir nessa autoridade. E expulsar, porque a palavra de Deus diz o quê? Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Agora, não há uma resistência, porque na primeira ele não saiu, já desistiu e deixou ele lá. Mas para isso, você tem que ter autoridade. E essa autoridade, eu creio que é adquirida. E a duras penas. Então, eu entendo, e me corrija se eu estiver errado, você tem que buscar, pedir, se preparar e principalmente, você saber, entender e reconhecer quem você é em Cristo. Sim. Porque ele vai te atacar, ele vai tentar te diminuir. Se você tiver um restício de dúvida, ele te pega. Já era. Então, se você tem que saber que você é justificado. Eu acho que essa é a sacada. Você, quando eu reconheço que eu sou pecador e declaro isso, porque já aconteceu. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso com conhecimento de causa. Já aconteceu de eu estar num ambiente, estar em pecado, eu estava em pecado, isso aqui vai dar uma polêmica, olha só. Vai dar. Vão me bater agora. Eu não estava firme na igreja, né? Estava desviado, vamos dizer assim. Só que aconteceu uma situação que só tinha eu ali com conhecimento e uma pessoa manifestou. E agora? Aliás, duas situações. E agora? Você está em pecado. Mas só tem você. Eu cá comigo, falei, e agora? Mas eu sempre falei, eu sei quem eu sou em Cristo. Então o que eu fiz? Reconheci que eu era um pecador, orei, pedi perdão, falei, Senhor, eu preciso da tua graça
e da tua misericórdia nesse momento. Ali eu expulsei, saiu, foi embora, a pessoa ficou liberta e está firme até hoje, Glória a Deus. para a glória de Deus. E teve uma outra situação que já aconteceu agora, eu já na igreja, firme, que estávamos num grupo, essa pessoa veio, se tornou, olha como é que é sério, olha isso. A pessoa se tornou moradora de rua por causa de um adultério. Meu Deus. Por causa As finanças são atingidas, né? Só que o pior não foi ele. Ele chegou em casa, pegou a esposa com outra pessoa. Pior, né? E ambos da igreja. A vida desse rapaz foi destruída. Destruída. O cara perdeu emprego, perdeu tudo. Virou morador de rua. Foi uma das pessoas que o Senhor me abençoou para poder ajudar. E foi muito forte que essa pessoa chegou lá querendo ceifar sua própria vida, chegou na igreja, a irmã foi chamar a gente, e nós fomos lá, e conversamos e tal, e um irmão foi orar por ele. O que eu fiz? Eu falei, olha, essa pessoa com situação de rua, com bebida, vai manifestar, cara. Eu peguei pro outro irmão e falei, vai lá e chama o pessoal da intercessão. Porque nós vamos entrar em batalha espiritual. O que eu brinco, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Só que não deu tempo. Quando um saiu para chamar a intercessão, o irmão começou a orar. Quando começou a orar, ele começou a entortar, e eu tô aqui. Eu falei, olha só que sanhaço que esse irmão acabou de arrumar. E sai, e ajoelho, caiu ajoelhado lá, aquela coisa toda, né? E sai. E esse irmão que estava orando, já depois de um certo tempo, por isso que não é só sai em nome de Jesus que ele vai sair rápido, ele levantou e falou assim, Júlio, Deus mandou você orar, que não quer sair. Aí o cara comigo, não arrumou problema pra mim. Mas vambora. Tá na chuva, vamos se molhar. E eu fiz a oração ali. Só que eu fui entender, ali Deus foi me dando um discernimento, o porquê que não tinha saído ainda. E olha a gravidade. Quando esse irmão, quando eu estava orando, ele começou a como se fosse vomitar. E o que saía da boca dele, no chão, fez um coração. E o Senhor falou assim, ele precisa liberar perdão. Isso aí. Aí eu falei, Satanás, agora eu já entendi o que é. Vamos fazer o seguinte, comigo não tem muita história não. Vai saindo de 10 em 10 para não criar tumulto, sai todo mundo em nome de Jesus, pode ir embora. E o cara saiu. Ainda tem aquela malandragem, né? Quando saiu, que eu olhei para ele, aí o olhar dele, eu falei, tu ainda tá aí, pode manifestar de novo, que eu sei que você tá aí. E manifestou novamente. E o expulsamos, saiu, aí aquela palavra, né? Confessa, legal, o irmão voltou, tal. Diácono desviado. Diácono da igreja do Senhor. E eu fui e mostrei para ele no chão. Falei, você tá vendo isso aqui? Ele, caramba, isso é um coração. Eu falei, você precisa liberar perdão para aquela pessoa que te traiu para você poder seguir a tua vida. E ali ele começou a chorar e falou, cara, eu não consigo. E ali nós fomos conversando e chegou mais gente, e graças a Deus ele liberou perdão, tá bem, conseguimos emprego para ele, enfim. O laço de alma foi rompido, emocional. Emocional. Porque aquilo ali eu entendi o porquê que não quis sair, o porquê que manifestou. Estava se alimentando da falta de perdão, né? E estava se alimentando da falta de perdão dele. É muito sério o mundo espiritual.
As leis são muito... E Deus não quebra lei, treva não quebra lei, não tem como. Não tem como, é regido corretamente. E assim, quando a gente faz esses processos de libertação, dessas orações de renúncias, quando é em grupo, né, as pessoas, elas começam a confessar, e aí, desligando os parceiros, acontecem várias coisas. Por exemplo. Muitas coisas. Tem pessoas que vomitam, tem pessoas que começam a colocar sangue por baixo, Caramba. tem pessoas que colocam água por baixo, tem gente que coloca coisa preta por baixo. Acontece muita coisa. E tem pessoas que manifestam. Quando você começa a ir declarando, eu desligo fulano, às vezes quando bate naquele fulano em que você ainda tem a ligação mais forte, que era quem te fazia mais mal, manifesta na hora. Caramba. Aí fica endemoniado. Então, assim, se não tiver um entendimento, um direcionamento de Deus, porque é muito sério esse ato. Quando você... E é tão real que acontece ali, você vê com seus olhos de que o mundo espiritual, o invisível, ele está ali, ó, se movimentando no real. Eu tive uma experiência esse final de semana, eu vou contar aqui para compartilhar, de um casal da nossa igreja. Ele é da nossa igreja, ele é servo de Deus, a esposa dele frequenta com ele há 9 anos a igreja, 9 anos, sendo católica. Nunca foi evangélica. Sendo católica, 9 anos. Foi para a nossa igreja tem 1 ano, vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. Então já entrou pegando esse estudo de libertação e batalha espiritual. Aí o que aconteceu? Ela não conseguia engravidar de jeito nenhum. Não conseguia. Deus permitiu, ela ficou grávida, passou a gravidez toda lá assistindo os estudos, né? Os cultos, Deus sempre dando a oportunidade. Alguém quer aceitar Jesus hoje? Alguém quer aceitar Jesus hoje? Nunca ia. Nunca ia. Né? E assim, eu preocupada porque a gente sabe o que acontece numa aliança de idolatria. Né? Mas a gente ali fazendo nossa parte. Até que chegou, ela foi para o hospital sentindo as dores de parto, sofreu muito, muito. Foi uma batalha espiritual muito forte. Fomos para lá na madrugada, ficamos ali um pouco em oração, tudo dando errado, tudo para fazer ela sofrer mais, para sentir mais, tudo complicado. Quando chegou no dia seguinte, ela já não aguentava mais, ela já estava sem forças, sem energia, ela já não tinha mais e nada. Foi quando ela me ligou pelo telefone: pastora, eu quero confessar Jesus, me ajuda. E aí, pelo telefone, ela começou a confessar Jesus e eu falei: agora você vai repetir. Comecei a ir desligando com ela toda a idolatria, todo o pacto, tudo, foi fazendo todo o processo. Aí eu falei: agora você desliga esse telefone, se concentra aí, porque tudo que você tinha que fazer você já fez. Desligou o telefone. Quando ela acabou de desligar o telefone, começou a sair dela sangue preto. Meu Deus. Começou a sair sangue preto. E aí, quando esse sangue preto saiu, ela falou que deu uma energia nela, uma força, um vigor, que ela voltou a tentar de novo, a conseguir de novo, que para ela já tinha sido esgotado. E aí, quando veio esse vigor e essa força, ela começou a vomitar. Ela vomitou por 3 vezes uma gosma. Eu falei: Deus desligando todo o pacto, toda a idolatria, cancelando tudo aquilo que você... E aí, o que acontece? Depois disso, ela continuou passando uma luta. Foi uma luta, esse neném nasceu morto, ficou morto, 3 paradas cardíacas. Então foi uma batalha espiritual muito forte, mas a gente em oração ligado ali. Então, no fim das contas, Deus prevaleceu, como sempre vai prevalecer. Sim. A obra de Deus foi feita e um grande testemunho para a glória de Deus. Deus permitiu isso para ela enxergar e entender que é real o mundo espiritual. E esse negócio de desligar, esse negócio de você cancelar, buscar a renúncia, isso é real. E ela passou na pele e ela falou: pastora, como é real? Como que pode, pastora? Eu acabei de confessar, eu comecei a sair um sangue preto de mim, eu comecei a vomitar. Eu falei: tudo que você comeu, coisas oferecidas no catolicismo, que é oferecido. Então, assim, tem que ter, hoje em dia... A gente vê muito ex, né? Ex-macumbeiro, ex-feiticeiro, ex-satanista, ex-isso, ex-aquilo. Mas não há um desligamento de tudo aquilo que você fez.
Aí as pessoas saem imediatamente, vai para a igreja, aceita Jesus, já vão botando no altar. Isso aí. Conta testemunho, ora, daqui a pouco já está dando revelação, visão. Por quê? Porque dom é irrevogável. Sim. Então, aquela pessoa, ela não se desligou, ela não cancelou os pactos que fez, as coisas que ela declarou, as coisas que ela ligou no mundo espiritual. Tem que desligar, tem que cancelar. Então, ela vai seguindo Brasil. Vai seguindo a vida com Jesus normal e vão dando altar, e vão dando microfone, tudo contaminado. Porque não houve um cancelamento, não houve um desligamento. Então, tudo aquilo que ela foi, no mundo espiritual, está ligado. Ainda estava. Ela tem que desligar. Então, a gente precisa entender que todo ex alguma coisa precisa desligar tudo que você foi feito e falado. Senão, no mundo espiritual, continua reverberando. Foi declarado, Continua foi feito. Valendo, né? Sim. Legalmente valendo. Sim. Por isso que as leis são importantes. Liga, desliga, cancela, anula, diante de Deus. E tem que ser um por um. Sim. Então depois faz igual Davi. Senhor, expurga de mim até os pecados que eu não lembro mais. Isso aí. Mas isso é discernimento. Isso aí. Isso é inteligência, sabedoria. Isso aí. Vai, Porque vai tem anotando. coisas que a gente esquece. Tem coisas que esquece. E só quem pode nos relembrar e nos lembrar é o Espírito de Deus. Só Ele. Mais ninguém. Ele traz até o que a gente nem imagina. Ele traz. Porque tem casos de herança geracional de coisas que aconteceram com a criança. Uhum. A criança não tem mentalidade quando ela é muito pequena. Mas quando essa pessoa começa a entrar e pede, Espírito Santo, traz a memória, tudo aquilo que eu não sei, me faz lembrar, ele começa a trazer tudinho. A pessoa começa a escrever no papel, pastora, aconteceu isso, 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 nem eu lembrava, não sabia disso, pastora. E aí quando declara que a gente ora e renuncia, a vida da pessoa muda completamente, total. Mas é assim, a gente tem vivido isso muito real, muito real. Pessoas que não tinham expectativa de vida, pessoas que não tinham condições financeiras nenhuma, pessoas que só viviam enfermas. A realidade ela é transformada pelo poder da palavra e do entendimento. Então hoje as pessoas estão vivendo o quê? Uma vida abundante. Deus vai alcançando todas as áreas da vida daquela pessoa na bênção. Então é muito importante a gente ter o conhecimento. E isso não é somente do laço de alma. É para tudo, né? Sim. Tudo que você for lembrando de... eu fui de outra religião, mas eu não fui mãe de santo, ou pai de santo, ou seja lá o que for. Eu só frequentava, eu só ia. Mas ia, Tinha um comes e bebe, eu ia lá. Tinha não sei o que, eu tava junto. E aquela coisa do... Não, acho que não tem nada a ver. Tem nada a ver. A senhora acabou de demonstrar a importância do desligamento. Porque muitas vezes as pessoas aceitam Jesus de coração. Sim. Tá? Não é de brincadeira, é sério, é de verdade. Mas eu creio que um podcast como esse aqui, você que está assistindo, é um alerta para você de saber que você fez essa oração de renúncia. Você desligou as coisas que você agora está lembrando aí? Você fez esse desligamento? Vai ter alguns que vão falar assim, lá, estão falando um monte de asneira, os dois sentaram lá, só falaram besteira, porque a partir do momento que aceitou Jesus, eu sou nova criatura. E aí, pastora? Esses que vão bater na gente aí na internet falando isso. Bom... Não quer, você não faz. Também não é obrigado, não. A gente não é dono da razão. Porém, eu aconselharia... Não custa nada. Perder, você não vai perder nada. Mas eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da palavra. Eu creio por conhecimento e estudo. Eu creio por relatos de pessoas de outra religião que falam que é real. Então, para mim, é uma verdade, é uma realidade, é latente, tá aí. Só não vê quem não quer. O que a senhora me diz, pastora? Então, Qual esse é o conselho? versículo que todo mundo bate.
Esse é o que todo mundo já joga de cara. Né? Ah, eu estou em Cristo, sou nova criatura. Tudo se fez novo para salvação. Para salvação. Você era morto. Você vai passar a viver a ser vivo de novo. Você era criatura. Você vai passar a ser filho. Então, esse tudo se fez novo, é sua essência morta, espírito morto, você voltar a ser vivo de novo em Deus. É diferente. Tanto é que se você pega lá o Novo Testamento, você vai dizer assim, ah, peraí, mas quem pecou? Ele ou os pais? Peraí, por que isso está ali? À toa. Isso é o quê? Um judeu falando. Os judeus falando. Ou seja, foram ensinados assim. Então, para ele trazer isso aqui, ele está dizendo o quê? Pô, peraí, a herança está visitando. Isso aí. Quem foi que pecou para ele estar cego aí? Então, Jesus vai falar o quê? Nem ele, nem o Pai, mas para que a glória de Deus fosse manifestada. Ali era um outro assunto. É outro assunto. Isso aí. Entendeu? Então, assim, mas você vê que está escrito ali o quê? Está trazendo o quê? A herança. E acontece. Tá? Porque senão Jesus repreenderia e falava assim, Sim. não tem nada a ver com o que você falou aí. Sim. Ele falou, não, esse caso aqui não foi ele e nem o pai dele. É só para a glória de Deus. Então, o próprio Jesus falando. O próprio Jesus falando. O próprio Jesus. Então, a gente precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vida abundante, Jesus veio para isso. Eu vim para dar vida ao que estava morto. Mas eu vim para dar com abundância. Agora, essa vida abundante vai depender de nós. Porque salvação ele já fez. Ele já pagou o preço por nós. Mas para isso nós temos que reconhecer e declarar. O Romanos, se com tua boca confessardes, o mundo é verbalizado. Então, se você declarar, se você confessar que eu sou o Senhor, aí eu vou entrar e vou trazer vida onde estava morto. Mas a vida abundante não vai depender da tua salvação, vai depender de você. De você sair da porta da maldição e entrar na porta da bênção. É você reconhecer, se libertar e viver uma vida em Deus abundante. É isso que colocam na tua frente. Sim, isso aí. Você tem que escolher. A escolha é sua. A palavra diz, ó, eu coloco na sua frente a bênção e a maldição. E ainda vou te dar um conselho. Justamente. Escolha a bênção. Isso aí. Então, assim, dentro desse assunto que a gente está falando sobre laços de alma, aliança espiritual, o nosso espírito humano também se liga. Mas como a gente falou, ou a Deus ou a Satanás. Que é quando a gente está no ato ali, abrindo a porta e dando a legalidade para alguém receber aquele ritual ali, né? Aquele pacto de sangue ali, né? Então, assim, quando uma pessoa ela faz fora do casamento, na prostituição, vai dando legalidade, o diabo entra, achou brecha, entra e começa a agir na vida daquela pessoa. Aí entra tudo que toda a carga espiritual que aquela pessoa carrega nela, passa para outra pessoa. Aí sim começa a vir a transferência espiritual. Se ela era uma pessoa promíscua, ela passa a ser também. Se ela é uma pessoa idólatra, ela começa a se interessar por outras coisas também. Então, uma coisa vai chamando outra. Olha Salomão aí. Aí vai entrando as alianças espirituais. E dentro dessas alianças espirituais, existe um ponto muito alto, que é o orgasmo. O ápice de uma relação sexual é o orgasmo. É o ponto alto, o ponto extremo, onde você perde sua consciência ao ponto de você não ter domínio do teu corpo. Você tem sensações e movimentos involuntários. Você parece que sai da órbita. Parece que você saiu daquele lugar ali, que você foi para outro lugar. E se você pesquisar, você vai ver que no orgasmo ativa a tua glândula pineal. Que para as outras religiões é chamado como terceiro olho. É. Então, assim, é a glândula da espiritualidade. Você vai para algum lugar. Você vai para alguma dimensão. É aberta essa porta. Né? Agora, tá em Deus? Se estiver em Deus, você está o quê? Acessando o quê? Santificação. Você está acessando o quê? Obediência. Você está acessando, os dois estão o quê? Se santificando, porque a palavra diz o quê? O marido santifica a esposa santifica o marido. Mas quando não está debaixo da presença de Deus, que é para Satanás, a porta se abre, o portal se abre, você acessa lugares que você nem imagina. É, pastora? Sim. O povo é curioso, conta aí. Sim, então o orgasmo é a maior transferência de energia que tem na hora do orgasmo. É o pico.
Aonde é elevada toda a energia, toda a sua... Ali os três se unem. É no orgasmo. Corpo, alma e espírito, os três juntos ali. Então, é nessa hora que é como se fosse assim, o momento de você assinar o pacto. Ali você está assinando a sua sentença. Mas vai vir a pergunta que eu sei, que vai dizer o seguinte, mas e quem não chegou ao orgasmo? Então, estou livre? Não, você não está livre. Você não está livre, porque quando você pratica o ato sexual... Você só fez o pecado e ainda saiu no prejuízo. Você se ligou, derramou sangue, verteu fluidos corporais. E se arrasou. O pacto foi feito. O pacto foi feito. Agora, para quem foi entregue, só Deus sabe. E você também. Você que está aí, você sabe. Você sabe para quem foi entregue. Então, assim, é um tabu muito grande também, em que a gente... Né, nesse tempo de igreja aí a gente tem... Muitas pessoas têm se libertado nisso que praticava, tá? Isso eu tô falando de servos de Deus, cristãos. Cristãos dentro da igreja. Ah, pastora, nunca vi um versículo falando sobre isso. Nunca li. Tem. Que é o quê? Sexo anal. Muitos evangélicos praticam. Tem essa prática porque diz que não existe um versículo. Não pode, porque eles acham que é assim, né? Escrito explicitamente. Mas não. Então, a gente precisa entender o seguinte. A palavra de Deus vai dizer que o quê? Toda relação antinatural. A Bíblia fala sobre a relação antinatural. O que é antinatural? A mulher deixou as suas práticas naturais e começou a fazer práticas antinaturais. Mas isso não seria o homossexualismo? Não, mas fala da mulher. Fala da mulher. Fala. E depois fala do homem. Fala da mulher. A mulher deixou suas práticas naturais e começou a ter práticas antinaturais, né? Porque, vamos lá, vamos para o estudo do corpo, né? Deus fez o quê? O homem e a mulher, cada um com suas partes ali, né? Genitais, tudo certinho. Deus fez o órgão genital da mulher, né? O que você tem lá para fazer a urina, tudo direitinho. Você vê que Deus botou os buracos certinhos. Aquele que vai sair a urina tá ali e aquele que é para reproduzir tá ali separado. Os dois não entram em ação juntos, não se contaminam. Cada coisa para uma coisa. E aí a gente vai ver a parte de trás. Deus fez para quê? Evacuar. Deus fez para colocar para fora. E é tão sério que se tiver movimentos ali constantes, rompe vasos sanguíneos. E outra coisa, tem até doenças que vai para o coração, de pessoas que têm essa prática sexual, né? Então, assim, se uma coisa foi criada para botar para fora e não para dentro, por que eu vou usar aquilo dali? Não está indo contra a natureza? Está sendo antinatural. Porque o que Deus criou para penetração foi o quê? A vagina. Não foi a parte de trás. A parte de trás não foi para penetração, foi para evacuação. Então, assim, é lógica. É questão de lógica, é questão de você pegar a Bíblia e ver, pô, peraí, é antinatural. E está bem explícito. Está bem explícito. As mulheres deixaram suas práticas naturais para ser antinaturais. Então, aí depois vem falando do homem. A prática sodomita, né? Que os homens deixaram sua natureza também, de invés de andar com as mulheres, começaram a andar com homens. Então, uma coisa vai chamando outra. Aí vem a promiscuidade sexual, vem aquele domínio de prostituição. Essa parte de Sodoma e Gomorra. Eu ouvi um debate que alguns diziam que os caras não queriam pegar os anjos. Ali eu entendi que eles queriam forçar os anjos a terem... Eles queriam ter relação sexual com os anjos, por eles serem altos, chamarem atenção, eles ficaram doidos. Porque eles já estavam tão acostumados àquela prática homossexual, que quando viu aqueles anjão grandão, opa, quem são esses homens grandes aí? Então começaram a querer os anjos. Olha que situação. Olha que situação complicada, né? Então, assim, tudo que vai antinatural, que vai contra a natureza, é antinatural. Então Deus, ele não se agrada, ele não aprova, é contra, é abominável. E a gente precisa entender isso e desmistificar isso e parar com essa prática urgente. Por quê? Porque sexo anal, você está alimentando demônios
que é uma porta de pecado terrível para Deus, porque é abominável. Ali tem o que? Sangue, tem fezes. Então, Satanás, os demônios da prostituição, eles se alimentam daquilo ali. Então, isso é muito sério. Por que que um homossexual não consegue se libertar? É difícil. É muito difícil. Tem agora uns pastores aí que eu não sei como chama, né? Não sei. Confesso que é muita... Enfim. Que eles falam que não. E já teve debates e vários debates. E tem a igreja inclusiva e tem... A Bíblia é inclusiva? Pastora, não vão me cancelar, pastora. Não arruma esse problema pra mim, não. Ai, Jesus. Jesus aceita todo mundo. O pecador. Isso aí. Mas o pecado O pecado não. Então ele é inclusivo. Ele é inclusivo. Ele é inclusivo. Há regras que precisam ser cumpridas e leis. Não adianta. Não adianta. Somos nós que temos que nos enquadrar na Bíblia. É isso aí. Não a Bíblia nos enquadrar ao meu bel prazer. Mas por que todo mundo quer ser evangélico? Por que não seguem um segmento de religiões que aceitam essa prática? Por que eles querem ser pastores, ser servos de Deus? Pastora. Acho que é por uma afronta. Ou grana. Ou os dois. Grana e afronta. É. Pronto. Ah, vão me cancelar. Pronto. A gente vai ver. É grana, porque você tem uma igreja... Cara... Satanás quer ter a igreja dele, quer ter o povo dele. Ele já tem a igreja dele. Mas ele quer a de Deus. Você vai ver que em Apocalipse está dizendo que o trono de Satanás está aí dentro. Está no meio, ele está sentado aí dentro no meio da igreja. Eu falo que ele está em alguns altares balançando a perninha. Justamente. Assim. Então, se a gente prestar bastante atenção, Deus está dando sempre uma chave para a gente entender. Ele está sempre querendo, no meio do meu povo, da minha igreja, estabelecer o trono dele. E para muitos estão conseguindo, né? Estão. Mas muita gente. Porque hoje em dia, é o que eu falei, se você falar de libertação, batalha espiritual, poucos vão saber. Agora, fala de prosperidade. Ah, aí é o caminho. Fala de prosperidade. Aí Por que bomba. essas igrejas estão cheias? Porque eles querem prosperidade, eles querem o agora, eles querem o caminho estreito. Porque todo coração ganancioso busca isso aí. Então é o lugar que está mais cheio, onde as pessoas pregam sobre isso. E aí, meu amigo, está ficando fora da presença de Deus, porque santificação, sem a qual ninguém verá Deus, ninguém quer. Porque isso dá trabalho, não dá dinheiro, dependendo da situação, não dá dinheiro. E outra coisa, não vem de qualquer maneira. Ninguém quer ter trabalho, ninguém quer perder tempo com aquilo, não tem retorno. As pessoas não querem, elas querem buscar coisas aqui, porque se esquece que tudo isso aqui vai passar. É corruptível. Agora, aquilo que é incorruptível vai chegar. E aí? Aonde essas pessoas vão estar? Aí tem uma passagem, né? Tolo. Ainda hoje. Pois é. É muito sério o mundo espiritual. Até a gente fala também, a gente ensina lá, né, sobre a mulher naquele período, né, menstrual. Tem pessoas que é viciadas em ter relação sexual com a esposa assim. E quando você vê que é uma prática que é imunda. No Antigo Testamento já diz. Né? Porque toda vez que a mulher ela entra nesse período, ela está colocando para fora o sangue morto, o sangue que nos gerou. Então é aquele sangue que não trouxe vida, não trouxe, né, não gerou, não trouxe vida, é um sangue que está morto. Então, coloca para fora, está impuro. Não pode tocar. Por isso que tinha que ficar separada. E as pessoas fazem essa prática. O que está se alimentando ali? Demônios. Então são pessoas que estão dentro da igreja, são cristãs, mas não têm esse conhecimento. E às vezes não sabe por quê. Poxa, minha vida não muda. Poxa, eu não consigo avançar. Poxa, eu não consigo conquistar. Quais são as práticas que está tendo ali? Eu acho que vai ser assim, um tempo aí para muita pessoa meditar em muita coisa. Ah, com certeza. Muita coisa. Com certeza.
E Deus vai trabalhar através da libertação da palavra e muita gente vai contar testemunho no canal. Amém, amém. Vai contar testemunho no canal. Pastora, a senhora está convidada para voltar, tá bom? Porque nós temos outros temas maravilhosos que precisam ser compartilhados, precisam ser explícitos, porque realmente nas igrejas não estão mais falando isso. E eu acho que esse é um canal de comunicação para o povo cristão. Nós temos pessoas de outras religiões que acompanham a gente. Que Deus abençoe também em nome de Jesus, né? Isso aí. Como eu sempre digo, aqui não tem preconceito. Nossa guerra não é contra carne nem sangue. Tá? Quando eu digo que nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta não é com você. Não se ofenda. E se eu ofendi alguém aqui de outra religião, eu já peço perdão por isso. Nunca foi a intenção. E quem me conhece sabe. Até porque eu tenho vários amigos que amo, e que me acompanha, e que deixa lá comentário, que me manda mensagem, então eu amo muito. Mas tem assuntos que a gente precisa trazer aqui. Sim. E como a gente estava conversando aqui nos bastidores, a partir desse programa vai ser um divisor de águas para muita gente. Em nome de Jesus. E que nós consigamos trazer outros programas para junto com o seu canal, com Religados, a gente seguir alcançar mais pessoas, para trazer mais entendimento às pessoas, trazer mais libertação às pessoas, porque esse é um tempo que as pessoas precisam ter conhecimento para se conhecer, conhecendo Cristo e sabendo quem elas são em Cristo. Saber o tamanho do poder, o tamanho da autoridade, o tamanho... Que ela nem sabe que carrega. Que ela nem sabe que carrega. Pois é. Porque Satanás está cegando o entendimento das pessoas. Um assunto polêmico, hein? Vai ficar para próximo. Um assunto polêmico. Inclusive, a liderança se aproveita disso para manipular e te deixar debaixo, né, daquela manipulação. Mas vai para próximo. Então, ó, já viu que os próximos programas com a pastora vai ser daqui pra cima. É só coisa... Vamos falar sobre adoração, louvores cristocêntricos, que hoje em dia tá brabo, né, pastora? Cristocêntrico tá difícil. Cristocêntrico tá difícil. Mas, olha, isso vai ser polêmico, porque a gente vai entrar em louvores aí que são lindos. São lindos. São bonitos. Só que eu não posso falar só um pedacinho aqui, só para vocês sentirem como é que vai ser. Eu não digo que seria louvor. Eu também não diria. Não digo que seria louvor, seria música. É. Porque louvor é vertical. Música é horizontal. A inspiração... Isso aí. Não é pecado você ouvir música, tá? Mas louvor é daqui pra cima. É forte. Vamos lá, pastora. Forte. Muito obrigado. Eu quero de novo que a senhora fale aqui do seu livro, aonde a pessoa pode encontrar estratégias de libertação, cura na batalha espiritual. Até porque para você ter libertação, vai ter uma batalha espiritual. Aí precisa estar curado. Precisa estar curado. Toma aqui. Vambora, fale aí do seu livro. Então, gente, esse aqui é o livro de batalha espiritual. A gente precisa ter esse conhecimento. A gente precisa, isso aqui é uma arma poderosa. Isso daqui vai ser uma bússola espiritual para você, tá? Vai ser sua arma de guerra. Aqui fala sobre tudo assunto de libertação, de batalha espiritual. Então isso aqui vai te ajudar muito, né? Eu, inclusive, vou falar pro pessoal correr porque a primeira remessa já se foi. Já foi? Já foi na pré-venda. Nem divulguei ainda direito, então já foi. Agora só na próxima remessa. Então você corre, porque ó, tá uma benção. Isso aqui é fruto de estudo, de experiência com o ministério, de tudo que a gente já passou em Deus e através da palavra. Então corre, garanta já o seu, porque isso aqui, ó, é de Deus pra tua vida. Você que precisa se libertar, tá curado na batalha espiritual, corre, porque Deus tem palavra para você. Tudo bem, ela vai correr, mas para onde? Como é que ela encontra esse... Fala aí, quem é? Então,
O link tá lá na bio, tá? No Instagram, nas redes sociais, né? @pastora Bruna Campos. E você também entra no suporte aí. Eu sempre coloco lá um número na arte, na divulgação. Tem um númerozinho do suporte. Você chama nesse número de suporte que você vai adquirir o seu. Mas corre. Corre para não acabar de novo, hein? Beleza. Gente, chegamos ao fim, mas com um gostinho de quero mais. E vocês terão mais. Vocês terão mais. Agora pede aí. Muita coisa. Pede aí. Né? Vocês vão ter que pedir. Comenta. Vocês querem que ela volte? O que vocês querem ouvir da pastora? O que vocês querem trazer aqui para o Religados? Quais são as dúvidas de vocês? Estudos. Como eu sempre digo aqui, não é brincadeira. O Religados Podcast ele é voltado para estudos e testemunhos. Não significa que não vamos trazer outras pessoas, mas o foco é o estudo, é um testemunho, é alguma coisa para edificar a sua vida. Isso é real. Não é só um jargão que eu digo no início de cada programa. Então, e quem faz o programa são vocês. Então, você quer ouvir o quê? Qual é o tema? Quais são as dúvidas que vocês têm? Faz o seguinte, vem aqui, comenta, vai lá na página dela, comenta, pede para trazer, que no próximo programa tem mais pastora Bruna Campos. Muito obrigado, pastora. Obrigada a você, foi um prazer. Que Deus Gostou? possa abençoar vocês Amém. aqui. E todos vocês que ouviram aí, que Deus possa te alcançar mesmo, te atingir. E comenta aí, comenta, compartilha, abençoa a página aqui dele. Amém. E nos siga na rede social, né? Para que a gente possa ser um canal na tua vida e na vida de outras pessoas também. Isso Foi um aí. prazer. Gente, esse foi mais um Religados Podcast para conta. Eu sou Júlio Andrade, sigam-nos nas redes sociais. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus. Fui!